Por mim, tudo bem também. Também, por mim também. Ok. Beleza. Só que eu vou deixar assim, só com a... Por Acho mim que vou também. deixar só vocês em evidência. Tá. Então tá, boa noite a todos. Eu dei uma atrasadinha, né, como eu disse no início, mas vamos lá. Bom, eu acho que você já resumiu tudo. Eu acho que agora é só, tipo assim, a gente destrinchar melhor, né, cada fala, mas você resumiu muito bem. É o seguinte, a questão da causa animal, ela sempre foi muito assim, jogada para o protetor resolver, né? Sempre foi assim. E às vezes a gente acaba acreditando que pode conseguir fazer alguma coisa. E aí eu fui percebendo isso, foi onde eu me candidatei e acabei entrando na política, né? Depois de um tempo na proteção animal. E o que eu vejo é o seguinte: nós temos que tratar a proteção animal como uma questão social. Igual é tratada a saúde, igual é tratada a educação, tem que ser um serviço público. A questão da proteção animal, ela tem que se tornar um serviço público, igual é
essas outras situações que eu citei, né? E para isso, tem que ser desenvolvidas políticas públicas. Não é fácil trabalhar, porque não existe política pública instituída, e às vezes nem tem ações para nortear as ações dentro do município. Então, a gente vai construindo isso dentro desses coletivos, né? E aí, como é que se faz isso? Nós temos que trabalhar para que o executivo, o poder executivo, a prefeitura, desenvolva essas ações através da criação dessas políticas. E aí, como você disse, nós não temos que ficar pensando em emenda impositiva, em emenda parlamentar, né, do deputado que vem. Não. O município é que tem que investir, destinar uma parte do orçamento para cuidar da proteção animal. Esse é o primeiro passo e, a meu ver, se não existe outro caminho, né? Então, nós, enquanto protetores, aqueles que conseguiram, né, se eleger, tem que trabalhar para que o município assuma a responsabilidade sobre as diversas ações que têm que ser realizadas. E, para isso, ele tem que fazer investimento, ele tem que usar parte do recurso público para fazer esses investimentos na questão da proteção animal. Certo? Continua? Sim. 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 É. Olha, quando eu comecei aqui, né, que foi em 2021, o que acontece? Passos está aqui no sudoeste de Minas, tem 120 mil habitantes aproximadamente, né? Não é uma cidade muito grande, mas também não é uma cidade pequena. E quando eu comecei com as ações aqui no município, a causa animal, dentro do poder público, ela é completamente invisível. Aqui em Passos foi assim, eu acho que isso é geral, né? É completamente invisível. Então, quando nós começamos aqui com o orçamento em 2021, tinha apenas 100 mil reais destinado para a causa animal. Entendeu? E o que você vai fazer com 100 mil reais? Quase nada. Nós vamos encerrar o mandato agora com investimento de 4 milhões e 100 mil reais, né? Que foi o investimento que o município fez. Então, assim, é muito complexo falar disso, né? Nós temos o papel do político e nós temos o papel da proteção animal, que são os protetores. E aí eu vou falar assim, bem abertamente, assim, eu vou ser bem franca, sabe? A causa animal, em razão dessa invisibilidade que ela tem perante o poder público, ela precisa de representante. Ela precisa de ter um vereador eleito, ela precisa de ter um prefeito eleito. Porque dificilmente caminha somente com os protetores, porque o político, ele vai olhar para aquele grupo, né, de eleitores dele. E, às vezes, os protetores, eles não têm força suficiente para fazer mudanças de imediato. Todas as mudanças que estão sendo conquistadas hoje é uma conquista dos protetores, mas que levou muitos anos. Para a gente ter ação imediata, a gente precisa da representação política, certo? Então, você precisa de ter um vereador, você precisa de ter um prefeito. Por quê? Porque são eles que vão mexer no orçamento, são eles que vão destinar o recurso, né? Então, se você não tem um vereador que se identifica com a causa, mas deveria ser obrigação dele se identificar, né? O certo na política não era ter representante de causa. O certo na política era caminhar para atender as demandas, né? Mas, infelizmente, gente, na prática não funciona assim, né? Então, a gente precisa do representante político para fazer a alteração no orçamento. O correto era o quê? A prefeitura já encaminhar o orçamento com as previsões de gastos.
olha, eu pretendo gastar tanto com castração, eu pretendo construir um cata, eu pretendo contratar um veterinário, enfim. Isso já tinha que vir da prefeitura. E quando isso não vem, existe um momento em que o vereador pode propor, né? E aí é aquela questão, ele tem que propor, só que, né, na prática não funciona assim. Se ele não tem identificação com a causa, ele não olha. E, na maioria dos casos, como eu disse no início, a proteção animal, a causa animal, ela é invisível perante o poder público. E é onde que fica tanto assim a desejar, né? E aí, então, vamos lá. A prefeitura, o município, ele não apresentou essas reservas no orçamento para a causa animal. O que fazer? Aí, no caso, tem que procurar um vereador. Na minha experiência, não adianta sair procurando todos os vereadores. Não adianta. É igual quando você coloca várias pessoas para cuidar do cachorro, né? E no final, ninguém cuida. Então, assim, vocês têm que identificar um vereador que tem essa identificação com a causa, que é uma pessoa realmente comprometida para ele representar isso no município. Ele passar a fazer essa representatividade. E aí ele vai poder propor emendas no orçamento. Aí nós vamos entrar nos dois tipos de emenda, a impositiva e a ordinária. A impositiva, nem todos os municípios têm. E o que é a emenda impositiva? É garantido um percentual do orçamento para os vereadores. E aí eles vão utilizar aquele recurso nas ações que ele pretende propor, certo? Só que esse recurso, gente, é muito pequeno. Não dá para fazer muita coisa. Então, assim, às vezes tem uma ilusão, emenda impositiva, vai passar para nós, tal. É muito pequeno o recurso, diante da demanda da causa animal, né? Então, olha aqui, ó, ano passado, em 2023, nossa, eu tô com a memória um pouco ruim, porque a campanha foi bem desgastante, mas eu acho que nós tivemos aqui, cada vereador, em torno de 300 a 350 mil, 380 mil. Só que 50% obrigatoriamente tem que ser investido na saúde. E os outros 50% você poderia destinar para outras ações. Ou seja, sobrou 190 mil para a causa animal para eu indicar. Eu passei todo o recurso para uma entidade que trabalha com a castração, que trabalha com atendimento médico, que é uma situação emergencial, mas que trabalha na consequência. Ela não trabalha na causa daquele problema. Né? E aí, então, nós temos que trabalhar, então, na causa. E aí surgem as emendas ordinárias. A emenda impositiva, como ela é garantida por lei, a prefeitura ela tem a obrigatoriedade de executar. Então, se eu falo lá que vai gastar 190 mil com uma entidade, ou 190 mil com uma castração, um mutirão de castração, o município é obrigado a executar. Agora, a emenda ordinária, o município não é obrigado a executar. E aí que é o grande problema, né? E ano passado eu fiz várias emendas e, através de articulação com o executivo, eu consegui que todas fossem executadas, né? Aí é a atuação do vereador. Como que ele está atuando? Qual que é a representatividade dele perante o executivo? E aí é importante as pessoas entenderem o seguinte, porque às vezes a população cobra do vereador, né? Nós vamos cobrar dele que faça isso, que faça aquilo. Vereador não faz nada, gente. Vereador, ele apenas representa a população. Ele apenas representa o interesse da população. E aí a importância de vocês terem um vereador que representa a causa animal e apoiar esse vereador. Porque na hora que ele chega para conversar com o prefeito, e aí o prefeito, eu estou falando isso para você, o que é a prática na política, né? E o prefeito sabe que ele tem um grupo atrás dele, que apoia ele, que apoia as ações, que está reivindicando aquilo junto, a atuação dele é diferente, né? Então a população tem que aprender isso. O vereador, ele é representante, então ele tem que ser apoiado pela população. Aí se ele não atende o interesse da população, aí sim, né? Vocês vão cobrar dele essa falta de representatividade. Mas o vereador, ele não vai executar nada, ele não vai fazer nada, ele vai articular. O vereador, ele tem mais acesso que a população. Então, ele tem um acesso maior ao prefeito, ao Ministério Público, a um juiz, que a população não tem. E aí a gente leva essa demanda,
né? E aí, essa emenda ordinária, quando for proposta pelo vereador, porque agora é ele que tem que propor, né, um vereador, ele tem que articular a execução dessa emenda com o executivo. Trabalhar para que o executivo faça aquilo cumprir. Aí a importância de, atrás do vereador, ter uma população junto com ele, né, com o mesmo discurso, cobrando aquela ação. É assim que funciona a política, né? E infelizmente assim eu vejo que às vezes as pessoas elas falam: o vereador não fez nada, ele não executou nada, não construiu nada. Não é ele que vai fazer isso. Ele leva a demanda para o prefeito. Então aí o pessoal, cada um, o meu conselho, que identifique um vereador que vá trabalhar pela causa, que tenha uma pessoa assim verdadeira, que tenha compromisso, procure ele pessoalmente com o maior número de pessoas que vocês conseguirem, porque política é quantidade, não adianta, né? Eu estou sendo bem honesta. E leva as demandas, o que vocês pretendem, o que vocês querem, para que esse vereador construa junto com o executivo a execução dessas ações. E aí ele já tem que fazer a previsão no orçamento para o ano que vem. E aí vai depender do prefeito a execução dessas ações, né? Mas se tiver um corpo de pessoas trabalhando por aquilo, cobrando aquilo, eu acho que tudo tem condições de caminhar bem. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite a todos, é um prazer compartilhar conhecimento, conhecer mais, vivenciar a vida do Legislativo, e o que eu gostaria de passar para vocês, que hoje mesmo a palestra da Márcia, ela mostra um pouco de tudo isso. Então, a preocupação daquelas duas apresentações da Márcia é para mostrar que a lacuna administrativa da causa animal, ela é nacional. Então, mediante essa questão que a vereadora Gilmara comentou, nós providenciamos
desde o plano plurianual até o LOA, que ela está mencionando agora, que é a questão da 2025. Então, um resumo bem rápido seria assim: quem entra agora não governa, porque o plano plurianual já previu o que vai gastar em 2025. Então, a gente tem que ter uma preocupação de saber escrever a nossa história da cidade daqui 4 anos. Depois, lá para julho, nós temos a Lei de Diretriz Orçamentária. É lá que vai falar realmente o que é prioridade ou não. E agora, nesse momento, como a Gilmara comentou, é como gastar esse dinheiro que nós reservamos para as ações. Então, nós temos vários modelos. O Lula vai decretar aí aquele trabalho da Vanessa do manejo ético populacional, onde eu tive a oportunidade de ser relator, e lá a gente descreve tudo o que nós fizemos em Jaguariúna, o que nós gastamos, o que é para gastar, o que era para ser gasto. O que eu consegui fazer de tudo isso? Não acionei prefeito e nem vereador. Então, a experiência de Jaguariúna foi apenas um técnico, né? A minha formação, eu sou técnico. Mas eu não deixei a oportunidade das comissões da saúde, a comissão do meio ambiente, de mostrar os planos. Então, o plano municipal, ele tem força, porque muitas vezes, a Gilmara pode concordar aí, que passa na Câmara e os vereadores nem sabem o que é o primeiro mandato, hein? Não sabe o que é plano plurianual, não sabe dessas coisas, assina, concorda. Então, se você fizer a lição de casa nos conselhos, a gente consegue passar essa etapa. Então, para não ser muito prolixo e falar muito, uma coisa só que nós estamos inventando aqui em Jaguariúna, que eu acho que é oportuno, é o plano diretor da causa animal. Ninguém fez isso ainda. Então, está protocolado e eu estou só aguardando o próximo gestor. Então, eu tenho o plano diretor da causa animal e aí eu amarro o plano municipal da saúde, que é o Programa Saúde Animal nosso, e o manejo populacional. Em cima disso, ele tem a obrigação de cumprir 2 anos de plano diretor da causa animal. Então, em resumo, seria isso. Tenho sim, enorme prazer, e o que eu gostaria de já falar, e não sei se vai ser até o final, a Faculdade de Zurique colocou o nosso trabalho na semifinal para fechar a parceria com o INCAN, que é a ONG Internacional Mundial, né? Então, nós estamos mandando um monte de material e vamos ver. Eu pensei que fosse piada, né? Mas está indo, vamos ver. Oi! Oi! Eu tô com o meu aparelho um pouco ruim, eu não sei se vai estar um som legal, mas saudade desses encontros, saudades, isso daqui vale ouro, né, gente? Porque a gente percorre tantas idas e vindas com essa questão assim, né, política. O que eu tenho para dizer na experiência pouca que tenho, lidando junto com Câmara,
vereadores tais que levantam a bandeira dos animais e depois já não é bem aquilo. Como diz o outro, persistência, né? Cabe a gente persistir. O que foi dito aí pela Gilmar, é super importante a gente saber, assim, né, detectar aquele que de fato pensa na mesma linha, que de fato quer pôr em prática as coisas, né? Porque às vezes levantam uma bandeira de uma maneira assim. O que eu tenho visto assim, é que a gente precisa seguir passos, né, para poder alcançar alguma coisa, e às vezes querem vir assim, né, com uma ideia que está no final, né, está na ponta, que não vai acontecer porque a base ainda não foi feita, né? E dentro de tantos passos, essa assim, né, questão educativa, né? Então, quando a gente pensa nessas emendas, elas podem ser usadas de várias formas, né? Para que a gente tenha os animais sendo, então, atendidos, às vezes os seres humanos que cuidam desses animais, né? Porque faz parte desse ciclo, né? Não é somente os animais, não é somente ter dinheiro para que castre, é um plano, né? É um plano. Então, tô aí já super ansiosa para esses próximos encontros, que eu acho que a gente tem muita gente boa aí, né? Para nos ensinar muita coisa. Aqui na cidade onde eu estou hoje, assim, Martinho Campos, a gente ainda não tem muita coisa feita, não, mas lá vamos, sabe? Iniciando da maneira certa, né? Porque às vezes a gente inicia de uma maneira errada e acumulando animais, e a gente vê que isso não é certo porque não surge fruto, né? A gente faz porque a gente ama, a gente acolhe, mas aí depois a gente para e pensa, não, gente, eu preciso atuar nos espaços certos, com os passos certos, né, com esses auxílios certos, buscar aqueles que de fato querem ajudar, né? Então é isso. Eu estou aqui, assim, ouvindo e aprendendo. E Deus abençoe a todos. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Olha só, eu apertei o botão errado e saí da sala. Em vez de apertar o botão do microfone, eu apertei o botão do telefone. Mas boa noite a todos. Que bom estar aqui, né, para poder trocar ideias. O que eu gostaria de falar é o seguinte: a cidade onde eu moro atualmente, ela tem menos de 4.000 habitantes. O prefeito é simpático à causa. Vamos dizer assim, as pessoas que eu tenho aqui na minha cidade são o prefeito, a secretária de saúde e uma vereadora que é do partido contra o prefeito. Então, assim, mas ele
o prefeito ele é simpático e ele tem me ouvido muito. No final das contas, eu tenho conseguido muita coisa aqui, apesar de que aqui, como é uma cidadezinha muito pequena, é muito pequeno o que eu estou conseguindo, mas para a cidade é grande, né? Eu consegui assim uma veterinária em tempo recorde. A gente tinha uma veterinária, a veterinária fez concurso, saiu, ficamos sem veterinários. Eu já comecei a buzinar na cabeça de prefeito e de secretário. Em menos de 2 meses já tinha uma outra veterinária aqui e já fazendo, e uma veterinária de ótima, a veterinária que eu queria, né, que vamos dizer que eu queria como protetora, né, na causa, uma veterinária que faz o que é necessário, além de fazer as castrações e de ter uma voz ativa, ela ainda é da causa animal e ela está batendo comigo, falando, né? A secretária já conversou comigo, falou, Rosana, ela está falando tudo que você sempre falou com a gente. Eu falei, ainda bem, porque agora vocês vão saber que o que eu estava falando não era abobrinha. Mas o que eu quero saber a respeito dessas emendas, eu sou meio perdida. Eu perdi, então, de entrar com algum pedido do orçamento do ano 2025. Eu perdi. O que eu quero saber, porque o que acontece aqui? Aqui eu não fico muito ligada, né, em orçamento. Aqui eu fico mais atrás do prefeito e falando tem que fazer, até ele fazer. Mas eu preciso me ligar nessa questão dos planos de dinheiro, porque eu quero estar, nesse momento, eu quero estar cobrando para que a prefeitura coloque a previsão, que não é muito, aqui para o município, não é muito. O que a gente precisa fazer é o controle populacional efetivo e a questão da conscientização da população para respeitar esses animais que estão na rua, porque até hoje a população pede à prefeitura que recolha os animais de rua para sacrifício, para matar, para consumir com eles. Então, a população não é nem um pouco consciente. Então, em relação a essas emendas, eu acho que eu tenho feito o papel do vereador. Apesar de eu ter essa vereadora, e ela pede, ela faz ofícios e tal, mas a minha presença junto à prefeitura também tem feito efeito. Então, assim, eu poderia chegar e opinar nesse dinheiro da prefeitura, eu poderia falar, gente, vamos colocar uma verba aí, prevendo que ano que vem nós vamos fazer muita coisa, nós precisamos fazer muita coisa. Porque aqui, os vereadores, as pessoas aqui, elas não se interessam por animais mesmo. E aqui Sim, sim. Então, foi o que eu falei no início, né? Nós precisamos de representantes políticos, que pode ser o prefeito e pode ser o vereador. Então, quando o prefeito não atende a demanda apresentada por uma protetora ou por uma ONG, o vereador pode fazer esse papel. Entendeu? É o peso e o contrapeso, né? Então, se o prefeito não fez, não atendeu a população, é para isso que existe o vereador. Para ele o vereador, o que é? Ele é o representante do povo. Então, o prefeito não ouviu a população, então nós vamos atrás do vereador para que ele
converse com o prefeito. E aí a necessidade a importância de ter a articulação. E a importância da causa animal a causa animal que eu falo, os protetores, os simpatizantes, estarem apoiando aquele representante político. Porque ele é que vai fazer essa interlocução quando o prefeito não atende. E aí, só para complementar, como eu disse também no início, que a causa animal ela é invisível, né, aos olhos do poder público, dificilmente você vai ver um prefeito, a prefeitura, apresentando ações para a causa animal. Entendeu? Não tem. Apesar desses quase 4 anos que nós estamos aqui agora, né, em passo, finalizando esse mandato, eu acredito que a LOA que foi encaminhada para a Câmara, nós não tivemos acesso ainda, porque está em trâmite pelas comissões, eu acredito que eles não constaram lá nenhuma ação. Eu vou ter que constar tudo de novo, né? Então é isso. Se o prefeito ele não ouve a população, não ouve um interlocutor ali do povo, o vereador ele existe para isso. Então eu posso, pelo menos na verba que for proposta no ano que vem, eu posso opinar e pressionar um vereador para poder colocar um plano nessa verba, nessa previsão, só será ano que vem. Então, na verdade, assim, a pressão a gente tem que fazer no prefeito. Você tem que se unir ao vereador para que vocês juntos tenham mais força para cobrar do prefeito a execução da ação. Entendeu? Entendi. Eu acho que para mim aqui está sendo mais fácil o prefeito do que qualquer vereador. Fica melhor, então, porque você já lida direto com quem vai executar a ação, né? Oi, tudo bem? Deixa eu ligar aqui que a minha internet está um pouco... Vocês estão me escutando direitinho? Então, eu tive uma experiência, né? Passei por uma experiência, né? Que eu saí candidata a vereadora aqui na minha cidade, a cidade tipo da Rosana, né? Nós somos 4.000 e poucos habitantes. É uma cidade pequena, vocês estão escutando? É uma cidade pequena, né? Que eu fiquei no quase, eu fui quase eleita, mas assim... O bom que eu estou achando disso tudo, que a gente teve uma visibilidade muito grande na cidade, que as pessoas entenderam que a gente não é só aquela que coloca água e ração para o cachorro na rua. Nós somos muito mais que isso. Nós partimos de aqui a gente tem emenda impositiva. Partimos de emenda impositiva de R$5.000 para uma emenda impositiva de 35. Nós já conseguimos ajudar muito animais. E eles estão discutindo e tudo, a gente quer aumentar isso, pelo menos dobrar para o próximo ano, e com esses vereadores que são abertos à causa, que não foram eleitos, a gente quer que eles destinam para isso, para a gente ter esse fôlego no atendimento do animal em situação de rua e das pessoas em vulnerabilidade social. Mas o meu desejo, Trícia, é o quê? É que a gente implante esse tipo de política aqui na cidade, que assim, eu falo com as minhas, eu não quero essa esmola, eu quero que isso siga como um programa que independe de gestor, que independe de vereador, é uma coisa que tem uma vida no município, que seja crescente no município, né? E agora eu estou sentindo que assim, a escola já me procurou para a gente fazer um trabalho educativo na escola. Aí, assim, a gente está indo devagarinho e está conseguindo alcançar, assim, sair dessa invisibilidade, porque realmente, Gilmar, a gente é invisível. Isso que a gente faz não tem valor. Você vê aqui, na minha cidade está chovendo, está frio, eu saio com dor de madrugada, de noite, com sol, com chuva, ninguém vê isso. As pessoas não querem ver o animal, aquele problema na rua, né? O animal está na rua, doente, atropelado, a cadela nos cílios, não querem ver isso.
mas eles também não querem ajudar. Aí, assim, a gente já está subindo, a gente não tinha atendimento, agora a gente já tem uma clínica credenciada através das emendas impositivas, mas a gente quer mais. Agora a gente quer um veterinário no município para fazer esse atendimento, a gente quer uma clínica na cidade para fazer atendimento, a gente quer aumentar isso. E uma dessas formas, essa semana, esse encontro nosso caiu muito bem, por quê? Porque eles estão discutindo a LDO, estão discutindo tudo. Eu já falei para eles, vão colocar, gente, vão parar de ficar nesse sufoco. Ai, meu Deus, onde eu vou tirar dinheiro? Como é que vai ser? Vão deixar isso no município. E eu estou de férias, eu quero aproveitar até para me esclarecer. Porque se o prefeito, eu saí oposição, mas eu falei para ele, não é porque eu saí no outro partido que eu sou oposição. A gente pensa diferente e as coisas estão caminhando. Se você vê a cidade hoje, a gente não tem... O problema hoje em dia já não é um animal em situação de rua. É um animal que tem tutor, que não leva para castrar, que não participa dos eventos. Esse é o problema nosso na cidade hoje, está sendo esse. Porque eu posso falar assim, que a maioria dos animais de rua, os animais comuns, está tudo castrado, vacinado, vermifugado, tudo perfeito. Aí o problema agora é o animal que tem tutor. Então, acho que agora está vindo tudo a calhar. A nossa candidatura serviu para abrir esse leque, abrir e falar assim, não, a Patrícia não é só de colocar ração, é além. E eu queria ver depois com a Gilmara, ver com todo mundo, esse caminho, essa receitinha do bolo, se é que existe, para mim poder chegar e cobrar. Não, vocês vão colocar essa dotação orçamentária, nós pode colocar dinheiro ali, pode ser usado aqui, porque aqui ainda é junto, sabe? Tipo assim, meio ambiente com Secretaria de Cultura, Esporte. Então, assim, eu acho que até sugerir, acho que o prefeito até me escuta para desmembrar isso, para a gente poder tirar esse dinheiro, é só para educação, é só para esporte, mas eles usam o dinheiro do esporte para uma outra coisa, então a gente tem que saber como é que faz isso, então vamos usar para a causa também. Acho que eu falei demais. Uai, o que você achar melhor? O que você acha? Então tá, gurias, boa noite. Tava fazendo falta esse contato, porque, mais uma vez, eu acho que eu já falei isso em outra ocasião, eu sou muito sozinha para debater o assunto das políticas públicas. As pessoas só ficam detidas na causa. E eu gosto de tentar esclarecer para as pessoas que a causa é a gente que está ali na linha de frente todo dia. E eles não estão muito preocupados com isso, porque fica a impressão de que nós escolhemos essa vida, então nós que arquemos com as consequências. Mas quando eu falo das políticas, do manejo ético, e eu vi que precisava dessa vitrine, de uma vitrine para expor isso aqui no meu município. Então eu também me candidatei. Só que no finalzinho ali, a gente quer ganhar, a gente fica com aquela sensação de que seria possível. Mas foi muito feio, perdi muito feio, o meu candidato a prefeito perdeu muito feio. Então, eu não sei assim, se surtiu muito efeito, que as pessoas estavam esperando o quê? Recolhimento, castração, recolhimento. E eu fui naquele passo a passo. E as pessoas, eu acho que não tiveram muita paciência com passo a passo. Meu município não é tão pequeno assim, a gente tem 55, né? 55 mil habitantes. Hã? 35 mil. 35? Ah, é 35, não é 55. 35 mil habitantes. Então, aqui nós temos de tudo. Aqui o rodeio é muito forte. E eu tive um cuidado na minha campanha de não falar das carroças e nem do rodeio, para não ser vetada assim logo de cara. Eu consegui 102 votos, mas eu sei que foram pessoas que leram o meu conteúdo. Pessoas que já me conheciam, e pessoas que me conheciam também não votaram em mim. E já ajudei bastante a não votar.
mas pessoas que foram se adequando ali no meu conteúdo, aquele que tinha um senso crítico, conseguiu me acompanhar. Mas eu quero multiplicar isso. Agora peguei o gosto do negócio, né? A gente quer evoluir. E aí eu passei por uma situação essa semana que eu queria compartilhar com vocês, que nessa função da esportricose, tem o governo aqui no nosso estado, do Rio Grande do Sul, faz o repasse do tratamento. Só que os municípios têm que ter o mínimo, né? Tem que ter no mínimo o veterinário, o laudo e a estimativa dessa população que está doente. Nós não fazemos isso aqui, né? A Secretaria de Controle de Zoonose, nós nem temos isso, é a questão de saúde, vigilância em saúde, eles separam a pessoa dos animais, não tem o que fazer. E eu comecei a conversar com a secretária do estado e ela me explicou como é que era o passo a passo. Eu levei para São Jerônimo, que é a cidade vizinha, e levei para a minha cidade natal, que é General Câmara. As coisas estão andando lá. E eu fui falar assim, meu Deus, o meu prefeito perdeu, vou ter que falar com o prefeito que eu fiz campanha contra. Gente, eu não falei muito mal dele, sabe? Não falei assim horrores dele, mas eu dizia que ele não tinha condições. Por fim, eu vou ter que falar com ele, imagina. Eu odeio essas coisas de palanque, porque no palanque esperavam que eu dissesse isso, né? Mas eu fui um pouco contida com as palavras. Fui elegante, assim, sabe? E eu vou ter que procurar ele, infelizmente. E aí, antes disso, eu procurei a secretária do Meio Ambiente, como eu fiz nos outros municípios. E ela se empolgou com tudo que eu falei. Vocês não têm ideia, ela é meio de enfeite, sabe? Ela é cunhada do vice-prefeito. Então, ela tem o cargo dela lá, mas é os funcionários, os servidores que estão lá há 18 anos, 20 anos, que tocam a secretaria. E ela se empolgou com o que eu falei, e aí eu falei, olha, se tu fizer isso, tu vai dar um salto muito importante na tua gestão e tu vai se destacar. E aí brilhou os olhinhos. E ela falou bem assim para mim, juro, olha, eu fiquei chocada. Tu tem algum problema de trocar de partido? Ela perguntou assim. Que tu podia vir me assessorar. Aí eu fiquei pasma, né? E eu disse, mas até ontem eu estava contra, né? Eu queria que todo mundo saísse dali, principalmente essa questão do nepotismo, né? E aí ela se empolgou e aí falou que ia pedir uma reunião com o prefeito. Pelo menos, eu não estou nem falando assim de querer mudar a questão dos orçamentos, porque aqui eles fazem o que bem querem, né? Poucos pedidos eles atendem. Mas aí, como a gente perdeu esse prazo do ano que vem, eu pensei, o ano que vem a gente vai ter que, pelo menos, começar a fazer os diálogos, montar alguma estratégia para juntar a galera. E tem uma galera nova de vereadores, então eu pensei em fazer isso até a gente conseguir interferir realmente no orçamento. E ela fez essa proposta e parece que ela quer entender melhor o que eu sei fazer para realmente a secretaria dela, como a Secretaria do Meio Ambiente tem o poder de inibir, de punir, de fiscalizar, e também dessa questão do controle da fauna, a gente tem as ferramentas todas nas mãos. Eu falei para ela, tu tá com uma ferramenta importantíssima na mão e a gente não tá fazendo nada. Então, se ela deixasse eu colaborar, claro que eu queria ser remunerada para isso, porque é impossível tu tocar a vida sem dinheiro. E eu tenho minhas dívidas, né? Então, a gente sabe que podia somar. Só não sei, assim, como é uma questão de uma rede muito fechada que tomou conta do município, ali da máquina pública, talvez vão dizer para ela, olha, tu só tá ali na secretaria porque nós te colocamos, tu não tem esse aval de escolher assessor, de querer revolucionar, porque tu não pode. Vai mexer em coisas que já estão habituadas lá com eles. Tem essa sensação. Mas se acontecesse, eu ia enfrentar muita coisa, muitas críticas, mas a minha bandeira é maior do que qualquer outro partido, de qualquer ideologia. Minha bandeira são os animais. Se eu conseguisse trazer o itraconazol, eu já estaria feliz. Já estaria super bem, porque aí é o primeiro passo, que nem a nossa amiga falou. É um passo de formiguinha. E eu não vou parar. Independente se rolar ou não essa assessoria, eu já fui convidada pelas professoras da escola do meu filho para fazer um trabalho com as crianças do pré. Elaborei material muito legal, com base no curso de manejo ético, para tratar o que é natural dos animais fazerem, do que não é natural, porque as crianças têm mania de botar dentro da mochila, no carrinho de bebê, de colocar roupinha, sabe? Essas coisas eu vou trabalhar com eles. Os maus tratos fica subentendido.
Depois, sim, os mais velhos a gente consegue elaborar, né? Algum conteúdo assim mais impactante. Mas para eles eu já estou elaborando material bem legal. E então, assim, eu não vou parar esses 4 anos, independente do que a prefeitura for fazer, vai ficar muito sobrecarregado a proteção, mas eu vou continuar fazendo essa questão da conscientização. E se der certo esse trabalhinho na escola, provavelmente vai haver outros. Porque toda a classe das professoras aqui estava contra o atual prefeito. Então, elas não vão ter problema de me convidar. Então, eu quero compartilhar isso com vocês. Eu achei que o jogo estava perdido, ainda crio uma esperança, daqui a pouco eu fico meio xoxa, mas daqui a pouco eu crio uma esperança. E quem faz esse diálogo do manejo das políticas sou eu. Nenhuma outra protetora faz, não temos nenhuma representatividade dentro da Câmara de Vereadores, nunca recebemos emendas impositivas e nossa arrecadação que é muito boa. Nós temos bastante dinheiro, porque tem a parte pecuária e agrícola é muito grande, mas nunca houve nada para esse sentido, a gente não consegue. Né? Nem 5 mil, já foi solicitado 5 mil para testar o sistema ali, o caminho, né, que eles queriam fazer, para aumentar na próxima, como a nossa colega falou, mas nem rolou os 5 mil. Não sei se ia fazer tanta falta assim. Mas a gente está indo nesse sentido, eu gosto de ouvir vocês, eu tiro muita coisa para mim, e a minha experiência essa foi bem inusitada de ser convidada por uma secretária, olha só, imagina eu, né, meio que virando não sei se virar casaca, né, mas eu vou ter que fazer alguma coisa para continuar tudo que eu estou aprendendo com vocês para aplicar de algum jeito. Só para mim não posso ficar. Agradeço a atenção de vocês, espero depois eu compartilhar no grupo meus trabalhos nas escolas, tomara que dê tudo certo. E se eu tiver mais alguma novidade, eu compartilho. Mas, por enquanto, essa expectativa aí de poder, pelo menos, trazer o tratamento para os gatos, que a situação aqui está cada vez pior, né? É um surto que está aumentando muito. Então, agradeço mais uma vez aí a atenção de vocês. Obrigada. Olha, fica muito limitada, viu? A atuação do protetor nessa situação. Porque assim, ó, a LOA na verdade ainda não é a LOA, né? É um projeto de lei
que foi elaborado pelo município, como que vão ser distribuídos esses recursos, né, para as diversas ações. Então, o município, ele faz esse planejamento, ou seja, cada secretaria faz o seu planejamento, a Secretaria do Meio Ambiente fez. E isso é encaminhado para a Câmara. Agora, os únicos que podem alterar esse projeto de lei é o vereador, né? Então, é a importância da representatividade. E aí, eu vou voltar naquele ponto. Você tem que identificar um vereador para fazer essa mudança. Tudo bem. Nós não vamos conseguir isso em 2024. O que vai acontecer? Para 2025 não vai haver recurso previsto para as ações, né? Então tem que ser desenvolvido um trabalho de articulação dos protetores junto ao executivo, ou não tem outro caminho, junto ao executivo ou junto ao legislativo, para fazer essas previsões no orçamento para poder ser executadas essas ações. Uma outra sugestão que eu ia dar é o que aconteceu com a Renata. Eu acho que se não tem um representante do município porque as ações, elas vão ser feitas pela prefeitura, ela que vai executar, não tem como ser diferente. Então, se não tem um vereador que trabalha nesse sentido, o prefeito também não tem ação nesse sentido, eu, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu chegaria no prefeito e eu iria pedir, sim, um cargo lá para trabalhar para a causa animal. Eu ia chegar e ia falar, olha, aqui não tem nada, tem que ser feito isso, igual aconteceu com a Renata, né? É Renata, né? Foi com a Renata? Renata, aceite o cargo, faça o que for possível, sabe? Porque as ações, elas iniciam dentro da prefeitura. E você estando lá, por menos que você faça, é um pontapé inicial e a gente tem que começar de alguma forma. Então, também seria uma opção pedir esse cargo. Mais importante que criar o conselho municipal é ter que seja um servidor apenas, que uma pequena coordenadoria, uma diretoria, se for possível, dentro da prefeitura para iniciar as ações. Entendeu? Essa semana eu vou ter reunião com o prefeito, na quinta-feira, e a minha próxima reivindicação é a criação de uma coordenadoria ou de uma diretoria com servidores específicos para atuar na causa animal, né? Porque senão mistura tudo e a causa animal sempre fica de lado. Então, antes dos protetores vir a trabalhar para a criação de um conselho, porque é muito, muito frágil a atuação do conselho na prática, eu orientaria para que eles trabalhem para que seja criada uma coordenadoria, uma diretoria na prefeitura para o bem-estar animal. Diretoria do bem-estar animal ou coordenadoria do bem-estar animal. Que tenha uma pessoa lá para trabalhar. Mas essa pessoa com certeza vai dar início, né, aos passos iniciais. Então, assim, gente, não tem outro caminho para mudar o orçamento. Voltando, né? Não tem outro caminho. Ou é o prefeito que encaminha isso, ou é o vereador que vai mudar agora. Não tem outro caminho. Então, vocês têm que começar uma construção. Se não conseguir fazer isso agora, que está em cima, vocês têm que começar uma construção no ano que vem. E o apoio popular é extremamente importante. Se o político tem medo do povo, tá? Eu nem me considero política, não, sabe? Eu sou protetora, eu estou infiltrada lá. O político, ele tem medo do povo, tá certo? Então, se tiver mobilização popular, vocês conseguem mudar, mesmo sem ter um vereador, sem ter um prefeito. Mas tem que ter mobilização, tem que ter as pessoas tendo o mesmo discurso, né? E aí o primeiro passo aí que eu acho que todo mundo deveria brigar por isso, lutar por isso, é ter uma coordenadoria do bem-estar animal nas prefeituras. Vou fechar.
Foi sim. Sim, boa noite, pessoal. Eu gostaria só de entender um pouquinho mais em relação a esses prazos, né? Que foi tanto do LOA e agora da indicação de emendas pelos vereadores. Exemplo, aqui na minha cidade me falaram, amanhã tem uma reunião da Câmara, mas a indicação dos vereadores vai acontecer na semana que vem. Então, isso significa que a LOA, né? Já subiu. E aí eles já estão analisando ela. Então nesse momento, se eu pedir, né, vistas para eu ver, saber como é que tá a LOA, eu vou ver o que o prefeito já colocou, né? E aí que se o prefeito não tiver colocado, então eu agir, acredito que no tempo certo essa semana, solicitando aos vereadores. Então é isso, eu entendi bem, então. Tá. Então tá bom, acho que inicialmente era isso. Então, pelo como umas cidades aí já terminaram, isso não são datas previamente definidas pelo Estado, não. Cada cidade, cada município faz os seus prazos. Tá ok, então. Mas... Tá bom, mas ela já me sinalizou, eu entendi bem. Muito obrigada. Boa noite de novo. Só gostaria de complementar e concordar com o que a Gilmara falou. Eu tenho toda a convicção que temos que montar uma coordenadoria, e eu me atrevo a falar que tem que ser intersetorial e intermunicipal, que eu estou pensando na regionalização e conseguir o consórcio para vários municípios ter um SAMU veterinário ou um CATA. Então, dentro do plano diretor que eu estou colocando, dentro do plano diretor tem essa coordenadoria, só que eu coloco o nome de coordenadoria de saúde e defesa animal, não bem-estar, porque eu tenho há uma semântica do bem-estar animal que fica muito vago. Então eu gostaria que ficasse saúde e direito animal, que eu dou mais consistência jurídica nessa pasta. É uma questão de semântica só. Vou fazer uma complementação, posso? Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá. Seguinte, como eu disse, essa semana eu vou ter reunião com o prefeito para a gente conversar a respeito disso, né? Da criação dessa diretoria. Só que desde 2022 foi criada, que passa por uma indicação minha também, a Comissão do Bem-Estar Animal. Essa comissão, ela é intersetorial, tem representantes de todas as pastas, porque é o seguinte, qualquer questão a gente não resolve somente dentro de uma pasta, né? Envolve questão de assistência social, outras saúde mental, envolve questão
questão de educação e tudo. Então, essa comissão, ela tem um representante de cada pasta, e as questões, né, por exemplo, o animal comunitário, colônia de gatos, acumulador, é discutido, cada caso é discutido dentro dessa comissão, e aí tem o presidente, ele cobra de cada representante, de cada pasta, a atuação respectiva sobre aquele caso. E isso aí é algo que vai ser mantido, né? Obrigada. Queria perguntar uma coisa sobre, depois que sim, né, vereador vota lá suas emendas e tudo, pode ter veto sobre essas emendas? Como é que funciona isso? Né? Porque tem o bate e volta aí, é complicado esses trâmites, a gente precisa entender. E sobre esse assunto último, assim, a questão que tem que ter, eu acho que todas essas coisas dentro desses órgãos públicos, né? Porque tem que ter um fundo monetário, né? Para que as verbas cheguem no fundo certo e sejam de fato aí usadas com os animais. E dentro do órgão público da nossa prefeitura tem que ter mesmo esse órgão, né? Que seja aquele, como Gilmara disse, ainda que seja uma só, né, pessoa, mas ela faz parte daquele nome, né, daquele grupo que depois podem vir outros, né, para que ele cresça, forme ali, né, com outros setores, mas de início, né, que seja ao menos um ligado na pasta certa, né, que é do meio ambiente, que é isso a gente tem em Minas, no nosso governo federal, né, que está ligado ao meio ambiente. Então, assim, conselho é justamente aonde tem esse diálogo com outros setores, né, que ali dentro desse grupo tem gente de todas as outras áreas. Agora, na nossa prefeitura, seria, ainda que fosse só uma, né, pessoa ligada no meio ambiente, mas que fosse manter esse diálogo, né, com os outros setores. Então é isso. Obrigada. Olha, com relação à emenda ordinária, a impositiva, a execução ela é obrigatória, né? Agora, tem algumas restrições, porque às vezes, dependendo do serviço que está sendo proposto pela emenda impositiva, não pode ser executado. Tem algumas restrições. Mas, enfim, isso aí é muito assim, discutido de município para município, tem um que não pode, o outro pode, é meio assim, complicado. Mas, geralmente, a emenda impositiva ela vai ser executada. Agora, a emenda ordinária, foi o que eu falei, ela não eu coloquei no grupo, né? A execução dela não é obrigatória pelo executivo. É onde que tem que ter essa articulação do vereador com o prefeito, né? O vereador precisa desse apoio popular para poder fazer com que o prefeito execute a emenda ordinária. E ela pode também ser vetada, e aí, chegando na Câmara, o veto é o poder de articulação também do vereador com os demais vereadores para derrubar aquele veto e manter a emenda. Então, gente, assim, a política é o convencimento das partes, sabe? É o vereador convencer o prefeito convence o vereador convence o outro. É meio que um jogo mesmo, sabe? É um local, assim, de conversa, de diálogo. E aí, de novo, a importância do vereador ter uma base boa de eleitores, de pessoas que apoiam e que trabalham com ele, para ele ter força junto ao executivo para conquistar, né, a execução dessas emendas e outras coisas. Olha. Eu vou falar rapidinho aqui. Aham. Tá.
Então, gente, aqui, né, eu sou do município de Taiobeiras, tem mais ou menos uns 35 mil habitantes mesmo. E aí, assim, essa conversa está sendo riquíssima, né? Acaba que a nossa vereadora também foi candidata e não conseguiu, não venceu, né? E aí, a gente, um candidato, até o mais votado, procurou a gente até para essa questão, né? Ele já procurou a gente e a gente conversou um pouco com ele, assim, o problema é a questão, acho que é cultura mesmo, sabe? Porque eu fui falar isso, eu quero ações municipais, que são permanentes, né? A gente não dá conta de estar mantendo emenda, tem que correr atrás de deputado. E aí ele veio com essa ideia de emenda. Mas o que vocês precisam é recurso para executar essas ações. Eu falei assim, mas eu não quero executar, eu quero que o município executa, né? Assim, beleza, eu não estou negando recurso, realmente, nossa associação precisa de dinheiro. Só que as ações é responsabilidade do município. Então, assim, ele não entendeu isso, sabe? Ele até falou, faz um projeto que a gente lá entregue, aprove e tudo. Eu falei, gente, mas é o município. Então, assim, ele ainda não entendeu isso, que a gente tem que colocar. E também, assim, é a primeira candidatura dele, então a gente vai desenvolver isso com ele. A gente até tem uma vereadora em outra cidade, talvez ele pegue algumas ideias para tentar ajudar, como ele conseguiu vencer mesmo, né? E aí, achei muito interessante a questão da emenda impositiva. Ele me falou que o município não tem. Tipo assim, igual ela falou lá a questão que era obrigatório e tudo. Eu não sei assim, quando o município tem, que é obrigatório repassar, ou se na Câmara não executa nenhuma emenda impositiva, se eles também não precisam executar, se eu teria direito a isso ou não, de cobrar isso, já que eles falam que não executam aqui no município. E aí, achei também riquíssimo o que o doutor Eduardo falou, na questão da relação intermunicípios, porque, assim, nosso município é pequeno, é zona rural, né, interior. Então, assim, os municípios vêm e abandonam tudo aqui, os cachorros, gente. Não dá conta, entendeu? Não sabe para onde mandar e vai e abandona aqui na porta da gente. Então, e junta mais. Então, assim, aquele enxugar gelo que a gente tenta no município, não dá certo, vem gente e joga mais no nosso município. Então, luta. mas é isso, gente. Obrigadão por tudo. A gente já está indo para os finalmente? Não, eu quero reforçar o seguinte. O povo, vamos dizer assim, né? Saber trabalhar dentro da política. Entender como a política funciona. Então, não é do vereador que tem que se cobrar as ações. O vereador ele é um representante. Então, a população ela precisa se unir ao vereador para que juntos cobrem do prefeito. Quem vai executar as ações é o prefeito. Isso é muito importante ficar claro para as pessoas, porque a gente precisa, a gente tem que entender o seguinte, os protetores, né? Eles têm que entender como a política funciona para poder atuar dentro da política, né? E as mudanças que nós precisamos para a causa animal, elas irão ocorrer dentro da política, dentro do poder público. Então, eu acho que isso é muito importante. Como você disse, né, mais cedo, a importância de estar capacitando os protetores para que eles entendam esse processo e saibam atuar da forma correta. E antes do protetor trabalhar, lutar para ter um conselho municipal, para ter um fundo, isso, não. Lute para ter uma coordenadoria, a coordenadoria que vai executar. Os conselhos municipais, seja qual for, eles são muito frágeis, entendeu? A não ser quando eles têm uma representação assim de poder econômico, né? Por exemplo, o Conselho para Desenvolvimento Econômico, aí sim ele tem força. Mas o Conselho da Saúde, ele é muito frágil, o Conselho da Educação, tudo, é muito frágil. Sobretudo o da questão de defesa dos animais. Então, antes de lutar por isso, lute para ter uma coordenadoria que seja um único servidor dentro da prefeitura para iniciar essas ações. Porque esse servidor, além de fazer as ações, ele vai poder fazer essas previsões no orçamento, tentar pelo menos trabalhar isso, né? Eu acho que isso é o mais importante. E se a proteção animal conseguir, dentro de cada município, se unir e eleger um vereador, isso é importantíssimo. A causa animal, ela tem que ocupar os espaços de poder.
Nós precisamos ocupar esses espaços, porque, como eu disse, é na política que a gente vai conseguir essas mudanças, né? É isso, basicamente. O- vai ficar gravado? É muito, foi muito produtivo. Eu acho que o pessoal do grupo não pôde, né, participar agora, seria tão interessante. E assim, é isso. Agradeço a todo mundo, Gilmara, pelos esclarecimentos, o doutor Eduardo. Nossa, gente, a gente precisa mais desses encontros, sabe? Eu acho muitíssimo importante. E para a gente ir até mesmo pontuando e esclarecendo também o que acontece no município da gente, como que tá, sabe? Eu acho isso bastante importante. Foi muito bom. Foto, Trícia. A foto? Foto de todos?
Até.